Olá, bem-vindos a mais uma aula de mecânica dos sólidos. Esse é um exemplo de uma treliça que nós já resolvemos em aulas anteriores, que eu vou deixar linkada aí na descrição desse vídeo, caso você queira ver a resolução das forças nas barras dessa treliça e as reações de apoio, e também o cálculo da tensão normal nas barras aqui para diferentes materiais que foram feitos em outras aulas. Neste exercício em particular, nós vamos usar o conceito de tensões de cisalhamento, que também foi discutido numa aula anterior à teoria, que também está na descrição desse vídeo. Usando o conceito de tensões de cisalhamento, dimensionar ou verificar as tensões que estão ocorrendo nesses pinos. Nos pinos C, B e A indicados aqui. Notem que essas juntas ou essas conexões, cada uma tem uma configuração um pouco diferente das outras representadas aqui no desenho. Para cada configuração dessa junta de cisalhamento aqui através dos pinos, vai me resultar em condições diferentes de carregamento para o cálculo desses pinos ou das tensões de cisalhamento ocorrendo nesses pinos. Tá? Relembrando da aula de teoria, o que acontece? Se eu tiver duas chapas conectadas através de um pino ou parafuso, como é nessa figura aqui indicada, supondo que essas dimensões da chapa são irrelevantes em relação ao comprimento da chapa, então eu tenho uma pequena transferência de momento aqui que pode ser desprezada. Olhando isso, eu tenho uma tendência de cortar esse pino ou cisalhar esse pino nessa região central aqui, ou seja, essas forças estão me funcionando como uma faca ou uma tesoura tentando cortar esse pino CD ao meio aqui. Se eu olhar agora nessa outra figura, isolando apenas o pino, eu tenho as duas forças transmitidas aqui por equilíbrio, e se eu fizer um corte E, como indicado aqui, eu vou enxergar aqui uma força de cisalhamento acontecendo tangencial a esse pino. E por equilíbrio, essa força P, somatório na direção X aqui tem que ser igual a zero para manter o equilíbrio, F é igual a P. Fazendo a definição da tensão de cisalhamento agora para uma força tangencial a essa área do pino, P sobre A ou F sobre A, tanto faz aqui, me dá o cisalhamento médio acontecendo nesse pino. Essa junta, onde acontece apenas um corte do pino, é chamada de cisalhamento simples. Por outro lado, se eu tiver agora essa outra configuração de chapas, então eu tenho a chapa B e a chapa A, conectadas às chapas C e D, com dois pinos aqui, por exemplo, EG e HJ, notem agora que esse tipo de junta equilibra os momentos que aconteceriam nessas juntas aqui. Então essa junta é considerada mais estável, porque eu não tenho um momento parasita que acontece nessa junta aqui, do tipo cisalhamento simples. Agora, se eu fizer o equilíbrio desse pino, o que acontece? Então, nessa primeira linha aqui de cima, nessa outra linha aqui de baixo, nos dois pinos, você vai ter dois planos de corte, ó, entre as linhas do eixo K e do eixo L, que está indicado aqui. Então eu tenho a tendência a cortar o pino em duas seções, então por isso mesmo é chamado de cisalhamento duplo. Qual que é o efeito disso na junta? Então agora a minha força de cisalhamento, que é uma força interna, então estamos tratando aqui de esforços internos, os esforços internos vão me gerar as tensões e as deformações. Nesse caso de cisalhamento simples, eu tinha apenas uma seção para segurar essa força aplicada. Opa, voltando aqui. No caso de cisalhamento duplo, eu tenho para esse trecho de pino duas forças equilibrando. Então o que acontece? F vai ser igual a 2P ou P
é igual a metade de F, pelo equilíbrio, se você observar aqui. Isso vai ter efeito nas tensões, é como se eu tivesse aqui duas áreas trabalhando para segurar a mesma força. Então essa junta ela acaba sendo mais favorável do que essa para o mesmo diâmetro de pino, porque eu reduzo aqui pelo número de cortes que eu estou fazendo no pino. Então essa junta é chamada de junta de cisalhamento duplo. Notem aqui o fator de 2 que aparece devido à quantidade de seções. Então só relembrando esse conceito para aplicar agora no nosso projeto. Se eu olhar o pino C, como foi indicado, voltar no desenho lá, essa junta agora eu consigo identificá-la como uma junta de cisalhamento simples. Eu tenho apenas um plano de corte acontecendo aqui no meio desse pino, que está explícito nesse desenho aqui inferior. Eu tenho um diâmetro de 25 milímetros. A força nessa barra é de 50 kN. Então agora eu consigo calcular a tensão de cisalhamento que está acontecendo nesse pino. Por exemplo, a minha área, considerando o diâmetro de 25 milímetros, eu consigo calcular agora essa área do meu pino. Aplicando força P sobre a área, eu consigo chegar a um valor de 102 megapascal. Eu recomendo que você refaça essas contas observando a conversão de unidades e lembrando que megapascal é equivalente a newtons por milímetro quadrado. Então, faça as contas aí direito e observe essa conversão de unidades. Então, no pino C está acontecendo uma tensão atuante de 102 megapascal. Nós podemos comparar esse valor com uma tensão admissível ou com um fator de segurança em relação ao limite de escoamento do material ou limite de ruptura do material, para ver se esse projeto está seguro ou não. No caso, não foi considerado um valor de tensão admissível. Se eu olhar agora o pino A, a partir do desenho do projeto foi indicado esse tipo de junta que me recai num caso de cisalhamento duplo, ou seja, a força de 40 newtons está sendo suportada ou resistida por duas seções, o que vai me reduzir a quantidade de tensão que está acontecendo em cada uma das áreas. Aplicando aqui a equação, então eu tenho a força foi dividida pela metade, portanto 20 kN, dividido pela área do pino, que tem a mesma dimensão aqui de 25 milímetros. Fazendo as contas, eu chego num valor de 40,7 megapascal. Então notem, esse pino aqui está com um cisalhamento simples, chegou em 102 megapascal, uma força praticamente da mesma ordem de grandeza aqui, 50 e 40 kN. Já nesse caso aqui, com duas forças trabalhando, eu tenho uma tensão muito menor atuando no meu pino, porque eu tenho um cisalhamento duplo. Então vejam a diferença de tensões que é causada pelo tipo de configuração de junta que eu estou considerando. Se eu fizer agora para outra junta do meu projeto, que é a junta B, eu recaio num problema um pouco diferente. Então notem que essa força de 30 kN, ela foi aplicada em dois pedaços aqui através desse grampo, e eu tenho no meio desse grampo uma junta de cisalhamento duplo aqui. Só que eu tenho mais uma outra seção aqui dos dois lados tentando cisalhar o pino. Então agora não é mais cisalhamento simples nem cisalhamento duplo. Eu tenho que entender agora qual seção aqui do pino. Então eu estou explodindo esse pino aqui nessa posição, pino B, e eu tenho que ver em cada uma das seções, separando individualmente, qual é que está submetida à maior força de cisalhamento para que eu faça o cálculo das tensões. Então se eu pegar só esse pedacinho aqui entre D e E, eu tenho metade dessa força de 30 kN que está aqui, equivalente aqui, ó, metade do que 15 kN.
Para que eu equilibre essa seção, essa força é equivalente aos próprios 15 kN. Agora eu preciso analisar o que acontece nessa outra seção. Então notem que agora, a partir desse ponto, eu tenho a força dessa barra que está acontecendo aqui, que é a barra AB, sendo dividida aqui em duas seções. Então nessa seção do trecho EG, então se eu olhar o trecho de D até G, vejam que eu tenho a força de 15 kN e tenho essa outra força de 20 kN aplicada no trecho EG. A força de cisalhamento para equilibrar vai ser igual à resultante dessas duas forças aqui. Então, se você fizer aí a conta por Pitágoras, se eu tenho essas duas forças aqui, qual que é a resultante? A raiz quadrada da soma das duas ao quadrado, eu vou ter um valor de PG igual a 25 kN. Notem que essa figura é simétrica, então se eu já fiz até o ponto G, deve ser igual eu fazer de J até o H. Então eu vou ter o mesmo resultado, já que é uma junta simétrica. Então vejam, qual que é a seção mais solicitada? É a seção que está acontecendo a maior força para o mesmo diâmetro. Usando agora a força de 25 kN na área que está acontecendo aqui, ó, e calculando em relação à área do pino, que também é de 25 milímetros, vai me dar uma tensão de 50,9 megapascal. Então vamos só recapitular. Pino C, 102 megapascal. Pino A, 40,7 megapascal. E pino B, 50,9 megapascal. Uma pergunta que é muito comum é: qual que é o pino mais solicitado? Ou qual que é o pino que define a resistência dessa estrutura? Ou, perguntando de uma outra maneira, se a estrutura vier a falhar, qual que é o pino com maior probabilidade de falha em relação à resistência mecânica? Se todos forem do mesmo material, seria o pino C, já que a tensão é o maior valor de tensão encontrado. Então, esse exemplo ilustra o cálculo de cisalhamento para diferentes tipos de junta com diferentes condições de cisalhamento. Você pode encontrar nos livros indicados outros exemplos resolvidos e exercícios para serem resolvidos para você praticar esses conceitos. Obrigado pela atenção e até a próxima.